O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Olá, querida irmã Consolação, boa noite. Boa noite, Delfa. Muito bom estarmos aqui. Obrigada. Que coisa maravilhosa, que alegria que você está nos proporcionando. Seja muito bem-vinda, minha querida. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós vamos fazer a sua apresentação para os nossos companheiros, nossos amigos que nos acompanham, que todos tenham realmente uma boa noite, sejam também bem-vindos para esse estudo. Então, a nossa irmã é do Movimento Espírita de Juiz de Fora e já esteve conosco outras vezes. E agora, mais uma vez, vai nos proporcionar mais um estudo, uma palestra muito importante, não é? Porque ela colocou nas aflições da vida. Então, vamos acompanhar, vamos estudar, porque realmente todos nós temos alguma dificuldade na nossa vida. Queridos irmãos, então vamos agora elevando nosso pensamento para a nossa prece inicial. Senhor Jesus, nosso amigo, nosso mestre, Deus nosso Pai, de amor e bondade, estamos agradecendo, Senhor, por mais uma noite de estudos sobre a doutrina espírita, que é a doutrina que nos orienta, nos consola e nos ilumina nessa nossa caminhada terrestre. E pedimos a nossa mentora Zilda Gama para inspirar nossa querida irmã Conceição, que vai trazer esse estudo muito valioso para a nossa vida, e que nós estejamos atentos, de coração aberto, para esses ensinamentos, que nos serão muito valiosos. Pedimos, Senhor, que nos abençoe. Abençoe a todos aqueles que agora estão conosco, ou aqueles que só poderão assistir em outro momento, e aqueles que estão acamados, doentes, que recebam também essas bênçãos e as nossas vibrações de amor, de carinho, de bondade. Pedimos então a sua bênção, Senhor, e permaneça conosco agora e sempre. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, nossa querida irmã tem a palavra.
Muito obrigada, Delfa. Um abraço para todos que estão aqui conosco. Agradecemos pela companhia de todos, rogando a Jesus que envolva cada coração e cada lar em muita paz, em muita luz e em muito amor. O nosso tema dessa noite, nas aflições da vida. Nós estamos vivenciando tempos desafiadores. Muitas lutas, muitas dificuldades, muitos problemas, muitas situações dolorosas, muita dor chorando pelo mundo. E a doutrina espírita nos proporciona explicações racionais que nos consolam, que nos confortam, porque fala a nossa razão e que nos dão esperança para o futuro. Um futuro melhor. Não importa daqui a quanto tempo, não é? E nós somos muito agradecidos a Deus pelas oportunidades de crescimento, de vencer ou aceitar esses tempos desafiadores. Quando Jesus esteve aqui conosco, ele disse uma frase que ilustra bem essa nossa conversa dessa noite. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se Jesus, o Espírito puro, esteve aqui na terra conosco, amou a todos, indiscriminadamente, não importava a crença, a situação social, a cor da pele, se estava são ou doente, né? Ele amou. E ele fez todo o bem que ele poderia fazer. Então, quando a gente pensa no Calvário do Cristo, nós paramos para refletir se ele era um espírito puro e teve que suportar as dores todas, nós não devemos reclamar, porque a dor é oportunidade de resgate, de aprendizado, de crescimento, e as provas que nos acontecem são provas necessárias ao nosso progresso. Ninguém sofre em vão, ninguém sofre injustamente, porque Deus, que é todo amor, Deus é a bondade infinita, ele é justo e bom, infinitamente justo e bom. Então, as dores acontecem nas nossas vidas não como castigo de Deus, mas como uma mestra que nos educa. Porque quando nós estamos nos momentos felizes, sem problema, nós não pensamos no sentido da vida. Nós não nos preocupamos em raciocinar, né, sobre a nossa passagem aqui na Terra. Mas quando a dor bate à nossa porta,
Aí nós paramos e refletimos e perguntamos por quê ou para quê. E tomamos resoluções, né, para modificarmos situações de erros, de equívocos que fazem com que a dor nos visite. Então, quando a dor bater a sua porta, abra. Abra e receba a dor. Receba essa mestra, que não é castigo de Deus. E essa mestra, quem escolheu tê-la conosco, fomos nós mesmos. Não foi Deus. Quando nós caminhamos aqui na Terra, terminamos a nossa jornada evolutiva, nós voltamos para o nosso lar verdadeiro, para a nossa pátria verdadeira, que é o mundo dos espíritos. Porque nós somos espíritos, então nós não somos daqui. Nós estamos aqui temporariamente. Então, nós fazemos escolhas enquanto estamos encarnados aqui. E podem ser boas estas escolhas ou não. Depende de nós. Depende de como nós usamos o nosso livre-arbítrio. E muitas vezes nós usamos de uma forma equivocada, porque nós ainda lidamos num mundo de provas e expiações, em que o mal prevalece, que as ilusões do mundo exercem uma influência muito grande sobre nós. E, às vezes, nós nos deixamos envolver por esses convites ilusórios do mundo. Mas quando nós chegamos no mundo espiritual, passado aquele momento de perturbação, né, que Kardec chama, no Livro dos Espíritos, perturbação espiritual, que é o tempo em que nós vamos nos adaptar à nova etapa da nossa vida, e quando nós adquirimos consciência da nossa situação de espíritos desencarnados, nós fazemos um balanço de como foi a nossa última encarnação. E nós, muitas vezes, nós levamos um susto. Por quê? Porque a gente fala, nossa, eu perdi muito tempo, eu podia ter trabalhado mais, eu podia ter amado mais, não é? Eu podia ter feito bem, muito mais auxiliado as pessoas, né? E eu podia ter perdoado. Então, nós ficamos aflitos, vamos dizer assim, para resgatar esses débitos. E a forma que nós temos de resgatar esses débitos é pedindo a Deus que nos dê uma nova oportunidade, que nós possamos voltar aqui para a Terra, numa nova etapa da nossa caminhada rumo a Deus. E fazemos um planejamento. Antes de reencarnar no mundo espiritual, nós pedimos provas, nós escolhemos as provas que nós vamos passar. E pedimos situações difíceis, dolorosas, não é? Para nós recuperarmos o tempo perdido. E quando a gente chega aqui, nós temos, às vezes, muita dificuldade
em aceitar, né, com a confiança enorme em Deus, as situações difíceis que nós vivenciamos. A gente até esquece, né, que é reencarnacionista, porque a gente fala, eu tenho certeza da reencarnação. Mas quando chega aqui, a primeira aborrecimento, a primeira prova que nos acontece, nós reclamamos. E falamos, Deus, por que o Senhor está fazendo isso conosco? Eu me esforço para ser uma boa pessoa. Por que está me acontecendo isso? Uai, gente, nós não somos reencarnacionistas? Nós não sabemos que nós somos espíritos imortais? Que nós já vivemos antes do corpo, antes do berço, e viveremos depois do túmulo? Então, do que nós estamos reclamando? Nós temos que aceitar, suportar as provas, as dores, não é? Para o nosso progresso. Porque às vezes a pessoa pensa assim, basta eu reencarnar que eu vou progredir. Não vai não. A pessoa que reencarna e não faz todo o bem que podia fazer, que trabalha na sua reforma íntima, que trabalha pelo progresso da humanidade, que faz o esforço para vencer as suas más inclinações, as suas imperfeições, essa pessoa não está progredindo, ela está estacionária. Não basta reencarnar. Na questão 132 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é a finalidade da reencarnação, o objetivo da encarnação dos espíritos. E os espíritos respondem a ele: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. E eu já ouvi muitas pessoas dizendo, nossa, mas esse verbo aí é muito forte. Deus impõe, o verbo impor, e o nosso livre-arbítrio? Mas Deus é a inteligência suprema. Deus é o criador do universo. Ele criou tudo que existe. E nós somos obras da criação. Nós somos filhos desse Pai superior. Então, ele tem autoridade para nos impor a encarnação, com a finalidade de fazer com que nós possamos progredir. Então, nessas encarnações que nos são impostas, nós passamos por aflições, por dores, e nós temos a oportunidade, com essas dores, com essas aflições, de testar a nossa paciência, não é? De testar a nossa fé em Deus e tantas outras virtudes que nós temos condições de testar. E um dos capítulos belíssimos de O Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 5º. É o capítulo mais longo do Evangelho. O outro mais longo é a coletânea de preces espíritas. E esse Bem-aventurados os aflitos é o mais longo. Eu sempre digo que nós deveríamos ler, estudar esse capítulo
todos os dias da nossa vida, porque os ensinamentos que ele contém são necessários à nossa caminhada, ao nosso progresso. E Kardec começa esse capítulo no item 1, transcrevendo o ensinamento de Jesus das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Então, esse ensinamento de Jesus está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, né, nos versículos 5, 6 e 10. E Jesus diz mais: bem-aventurados vós, que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós, que agora chorais, porque rireis. Isso está em Lucas, no capítulo 6, versículos 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. Então, vamos entender um pouco dessa fala de Jesus. Quando ele diz aqui, bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus, mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. A que pobres são esses que Jesus se refere? E que ricos são esses? Esses pobres que Jesus se refere, ele não está falando da pobreza material. Ele está dizendo das virtudes que nós adquirimos e cultivamos. Vós que sois pobres, pobres de quê? Pobres de orgulho, pobres de vaidade, pobres de egoísmo, pobre de rancor. Todos esses pobres, dessas virtudes, desses erros, né? Desses sentimentos que dificultam a nossa caminhada. Mas ai de vós, ricos. Ricos de quê? Ao contrário dos pobres, ricos de humildade, ricos de sabedoria, ricos de amor, ricos de paz, ricos de bondade, ricos de humildade. Então, Jesus se refere a isso. E ele fala: ai de vós que estáis saciados, aqueles que vivem em função das riquezas do mundo, correndo atrás da fama, do sucesso, dos bens materiais, né? Do lado parecer da vida, do lado ter, e em detrimento do ser. Então, nós somos espíritos. Então, nós precisamos aprender a ser mansos, pacíficos, humildes, pacificadores, não é?
Mas nós corremos atrás do ter. Ter o carro do ano, né? Ter muito dinheiro, ter fama. Nada contra quem tem carro do ano, então, não estamos falando disso, né? Nós estamos dizendo que nós somos proprietários do dinheiro. Não é o dinheiro que é nosso proprietário, não é? Então, tem esse lado ter, que é ilusório. Eu vi uma frase na internet que eu achei ela muito, muito interessante. A pessoa dizia assim: nós viemos aqui para a Terra, não trouxemos nada, nem o corpo físico. Nós vamos formar um corpo físico aqui. Aí nós vamos viver aqui na Terra, depois nós vamos voltar para o mundo espiritual e tudo que nós não trouxemos vai ficar aqui. Não vamos levar nada, não é? E nesse intervalo em que nós estamos, nesse período, melhor dizendo, que nós estamos aqui, nós brigamos o tempo todo por coisas que nós não trouxemos e nem levaremos. E hoje, né, quando a gente fala o ser e o ter, hoje tem o parecer, que as redes sociais trouxeram isso. Nas redes sociais, ninguém tem problema, né? Todo mundo é lindo, feliz, todo mundo viaja para Paris, não é? Não temos problema, é o parecer. E isso é preocupante, né? Porque nós precisamos cultivar o lado ser da vida. E aí, Kardec, no item 3 do capítulo 5, ele vai falar das justiças das aflições. Porque se Deus é soberanamente justo e bom, se a lei de Deus é de justiça e de misericórdia, todas as dores, as aflições que nós passamos aqui, não são coisas de Deus. Não é Ele que nos impõe isso. Elas são derivadas de uma causa. E Deus é justo, então essa causa vai ser justa. Mas, onde que eu encontro essa causa, vamos dizer assim? Na nossa encarnação atual e nas anteriores. Porque muitas vezes nós achamos que tudo de ruim que nos acontece é karma. Ah, esse marido, nossa, isso é um karma na minha vida. Né? Aquela sogra é um encosto na minha vida. Que coisa horrorosa. Não é. Muitas dessas situações são atuais. Se nós fizermos um balanço do nosso passado na atual reencarnação, nós vamos compreender que a maioria das coisas que nos acontecem aconteceram por falhas nossas, por invigilância nossa nessa atual reencarnação. E olha o que Kardec diz: remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição?
Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos. Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma. O que é importante? A conta bancária. Se ele tiver uma conta bancária ótima, eu vou me casar com ele. E o amor, onde que entra nisso? Não é? Quantas dissensões, ou seja, quantos ressentimentos e funestas desculpas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Se a gente não ficasse tão ressentido, tão magoado por qualquer coisinha, né? Tem pessoas que a gente tem dificuldade de lidar com elas, que elas são os biscuits, são tão frágeis, né? Você tem que pisar em ovos, qualquer coisa elas se magoam, ficam com raiva, é muito difícil, né? Mas todos nós conhecemos alguém assim. Então, aí precisa de uma boa dose de paciência com essas pessoas, né? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência, quer dizer, de atenção com que são tratados e da ingratidão deles. E hoje nós estamos vendo muitos pais que não colocam limite nos filhos. Os filhos é que mandam. Menino pequenininho, o pai e a mãe perguntam: onde que nós vamos passar férias? Qual restaurante que nós vamos? Tudo é para criança, não é? E depois, cada um com um tablet, um iPhone, e as crianças são educadas pela internet, pelo Google, pelas redes sociais. É muito preocupante isso, porque a criança não tem discernimento, maturidade, para distinguir o que é bom, o que é ruim, não é? Então, a gente precisa orientar nossos filhos, nossos netos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, tem uma mensagem de Santo Agostinho que se chama, o título é A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. E Santo Agostinho diz ali: quando chegardes na pátria espiritual, uma pergunta lhe será feita: que fizeste dos filhos que entregamos à sua guarda? Então, gente, é muita responsabilidade. Eu li uma reportagem outro dia de um rapaz, foi preso e suicidou-se, né, completamente envolvido pelas drogas e pelas ilusões do mundo. E ele deixa uma carta para a mãe, falando com ela que ela deveria ser julgada junto com ele pelos crimes que ele cometeu, porque ela nunca o corrigiu. Quando ele chegou em casa com a primeira bicicleta
que ele roubou de um coleguinha, ela escondeu do pai e não falou com ele para devolver. Aceitou naturalmente. Então, vejam a responsabilidade. E aí ele cita várias situações em que a mãe acobertou os seus erros, passou a mão na cabeça, como se diz. E a gente precisa pensar que quem ama, educa. Nós precisamos educar os nossos filhos, os nossos netos. Ah, porque meu filho não vai ter frustração, não vai passar necessidade. Lê do engano, pode conversar e ler os livros de psicologia, conversar com o psicólogo, que você vai ouvir que a frustração é fundamental nas nossas vidas. A frustração faz com que a pessoa se fortaleça diante das dificuldades da vida, porque ninguém pode ter tudo, não é? Mas isso é outra reflexão, né? Então, as aflições da vida acontecem para todos nós. Joana disse que não tem ninguém em regime de exceção na face da terra. Aqueles que não sofrem dores materiais, físicas, sofrem dores morais. Mas todos nós, gente, isso aqui é um planeta de provas e expiações. Não é um planeta feliz. Não. Aqui ainda prevalece o mal, o orgulho, a vaidade. Então, nós precisamos fazer esse trabalho de reforma íntima, não é? Para nós ajudarmos na melhoria do planeta. Mas as aflições estão presentes aí na nossa vida. Todos passamos por aflições. E Jung tem uma frase que ele diz que nós não devemos fugir da dor, do sofrimento, das aflições. Ele diz que nós precisamos aprender a suportar a dor, o sofrimento, as aflições. E tendo como exemplo Jesus, que os suportou. Eu me lembro de quando Chico, dos lindos casos, né, de Chico Xavier, são grandes ensinamentos para nós, e eu estou relendo, já li não sei quantas vezes, estou relendo mais uma vez, o livro Testemunhos de Chico Xavier, da nossa querida amiga Sueli Caldas Schubert. Gente, todo mundo deveria ler esse livro. Todo trabalhador espírita deveria ler esse livro. Às vezes a pessoa fala assim, eu queria ter a mediunidade do Chico, mas estaria disposto a pagar o preço que ele pagou? O Chico não teve um dia sem dificuldade, sem problemas, sem lutas, que ele não fosse caluniado, que ele não fosse perseguido, a vida toda. E ele, naquela paz, naquela serenidade, dando exemplo de resignação, de obediência a Deus e de humildade. E quando ele estava lá, ainda no começo da sua mediunidade, ele estava sendo muito caluniado, atacado pelos padres lá de Belo Horizonte, e ele reclamou com o Emmanuel, não estou suportando mais isso, né? Os padres não me dão sossego, é muita calúnia, é muita perseguição. E Emmanuel falou com ele, mas você está reclamando por quê? Jesus,
que era Jesus, saiu do mundo pelos braços da cruz, você está querendo o quê? Uma carruagem de ouro? Você trata de reforçar, trata de fortalecer o seu couro aí para você suportar as agruras da vida, as dificuldades, as dores. E ele levou este conselho à risca. Ele não reclamava. Ele era uma pessoa de bom humor, muito espirituoso, muito alegre, apesar das dores que ele passou, que ele vivenciou. Além dos problemas de saúde, não é? Aquele olho que saía sangue do olho dele, era uma dor terrível. Tudo resgate, tudo provas, e ele venceu e deixou o exemplo aí para nós, né? Então, ele foi obediente a Deus, ele foi resignado. E no capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, os que são brandos e pacíficos, né? No item 8, nós temos uma mensagem de Lázaro. Aquele Lázaro, irmão de Marta e Maria, né, que sofreu aquele problema da catalepsia e que Jesus o trouxe de volta à vida e que escreveu uma das mais belas mensagens do Evangelho, intitulada O Amor. Então, nesse capítulo 8, nesse item 8, ele fala da obediência e da resignação, mostrando que nas aflições da vida nós precisamos aprender a ser obedientes e resignados. E ele diz assim: a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carrega o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Então, nós precisamos ser obedientes e resignados. Aceitar a dor. Nós é que buscamos todas essas aflições que nos acontecem. E quando nós falamos de sofrimento, é interessante nós pensarmos que a dor é necessária para a nossa evolução. Mas o sofrimento corre por nossa conta. Nós sofremos quando nós nos revoltamos contra a dor. Nós não precisaríamos sofrer. Nós poderíamos vivenciar a dor sem sofrimento, porque o sofrimento é a forma como nós aceitamos ou não e encaramos a dor. E a dor, Joana de Ângeles, né, o Espírito tem uma mensagem, o título é Ame a Sua Dor. E ela tem uma frase, numa das mensagens dela, em que ela diz assim: quando o amor se ausenta das nossas vidas, a dor aí se instala. E é verdade. A dor é a ausência do amor. E ela tem uma mensagem nesse mesmo capítulo 8, no item 7. O título é A Paciência. E ela diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Então, a dor precisa ser suportada por nós. É um mecanismo de evolução que nós temos. E Deus
permite que nós façamos escolhas difíceis, que nós passemos pelas aflições e pelas dores, porque são etapas necessárias na nossa caminhada. E sem revolta. Então, quando nós estivermos muito aflitos, você pensa assim, eu não vou suportar isso. É muita dor. São muitos problemas, são muitas dificuldades. O que você faz? Faça uma prece. A oração, a prece, feita do coração, bem lá do nosso íntimo, é um pedido de socorro. E nenhuma prece fica sem resposta. Nenhuma. Deus atende a todos. Ah, mas eu estava muito doente, eu pedi a Deus a cura, eu fiz muita prece, tomei muito passe e continuei doente. Deus não ouviu minha prece. Ouviu sim. Porque neste momento da sua vida, a doença é a sua cura. Ou seja, é através da doença que você vai testar a sua paciência, a sua resignação, a sua obediência a Deus, a sua fé em Deus. Então, a doença é a sua cura. Porque se nós olharmos para a nossa vida, para o nosso coração, o que nós vamos pedir a Deus? Só coisa boa. Muita gente acha que nós estamos aqui fazendo piquenique. Não estamos. Muita gente fala assim, eu queria que o mundo morresse, acabasse em barranco para eu morrer encostada. Eu queria um jornal sem letras, né? Eu queria um colarinho folgado. Eu queria só festa, só alegria. Não estamos aqui para isso. A Terra é um mundo de provas e expiações. Se nós fôssemos alguma Brastemp maravilhosas, nós estaríamos num planeta muito mais evoluído. Com certeza. Nós temos o governo que merecemos, as dores que merecemos, a família que merecemos, o trabalho que merecemos. Mas isso não quer dizer que quando nós passarmos por dores, por aflições, nós vamos cruzar os braços e ficar igual o cordeirinho, balançando a cabeça, é isso mesmo? Deus quer assim? Deus não quer assim. Ele nos criou para a felicidade. Então, o que nós devemos fazer? Nas aflições, nas dores, a gente pensar quais os recursos que Deus coloca ao meu alcance para eu aliviar essa dor. E buscar recursos. E não ficar acomodado culpando Deus. Deus não tem culpa de nada. Ele é a perfeição absoluta. Ele é amor. E o amor não faz sofrer. Se faz sofrer, não é amor. Então, gente, nesse capítulo 51, nós temos as explicações. Nós aprendemos aqui que a felicidade não é deste mundo, não é? Quando morre um jovem, a gente fala, nossa, eu tinha tantos sonhos, tinha um futuro maravilhoso pela frente. Quem garante? Às vezes, ele era um espírito altamente comprometido com a lei de Deus e a misericórdia divina o fez retornar mais cedo para a parte espiritual para ele não se comprometer mais. Ou ele era tão bondoso
né, tão assim esforçado para ser a cada dia melhor, que ele teve uma recompensa de ir para a parte espiritual e ficar livre desse cárcere, dessa prisão que é o corpo físico, e desse planeta, que é lindo, maravilhoso, que Deus nos deu de presente. Mas pensa, a casa do Pai é o universo. O espírito fica livre no mundo espiritual. E a gente não tem nem condições de descrever como é essa vivência no mundo espiritual. De ler Nosso Lar, a gente fica embevecido, encantado com a vida que há em nosso lar, não é? Então, vamos fazer por merecer auxiliar a Terra a se tornar um mundo de regeneração e nós aqui permanecermos. Eu acho que todos nós queremos ficar aqui, não é? Porque Jesus, às vezes as pessoas acham, o mundo vai acabar. Não vai. Porque senão Jesus estaria falando mentira. Porque ele falou, bem-aventurados os mansos, os pacíficos, humildes, os puros, porque eles possuirão a terra. Ou seja, reencarnarão aqui, continuarão aqui, quando aqui for um mundo de regeneração, for um mundo melhor. Agora, o mundo de regeneração, nós teremos problemas, não no nível disso que está aí, mas não é um mundo feliz, não é um mundo de todos. Então, gente, vamos estudar espiritismo, porque é muito importante nas nossas vidas. E quando nós estivermos assim, achando que não tem solução, faça um balanço da sua vida. Você verá que você tem muito mais coisas para agradecer do que para pedir e para reclamar. Faça uma lista, comece pela vida infinita que Deus te concede, pelos seus pais que te permitiram nascer, não é? E assim vai, tudo de bom que você recebeu. Depois você faça uma lista dos problemas, das dores, você vai ver que é muito menor. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, Kardec coloca numa sequência maravilhosa. No capítulo, pegando assim, né? O ideal era a gente falar desde o primeiro, mas não temos tempo. Então, no capítulo 4, Kardec fala sobre o nascer de novo. Todos precisamos reencarnar. Mas, dada a nossa condição espiritual, nós reencarnamos no mundo de provas e expiações. E nós sofremos. É o capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Porque nem todo aquele que sofre, diz os espíritos a Kardec, é bem-aventurado. Existe o bem sofrer e o mal sofrer. A pessoa que se revolta contra Deus, que reclama, que é rebelde, não é? Que fala assim, eu estou condenado mesmo, o médico falou que eu tenho pouco tempo de vida, então eu vou aproveitar, vou gozar tudo que eu tenho direito. Pensa nisso, não é? Quando você recebe uma sentença de que tem pouco tempo de vida, às vezes não se concretiza, você ainda vive muitos anos. Procure se tornar cada vez melhor para você chegar melhor no mundo espiritual. Então, o capítulo 5º é essas aflições que nós passamos quando estamos reencarnados. E o capítulo 6, aí onde que você acha consolo? No capítulo 6, o Cristo Consolador, que Jesus disse, vinde a mim, todos vós, que vos achais aflitos e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, quando nós estivermos cansados de sermos egoístas, orgulhosos, rancorosos, deprimidos, né? E outras situações angustiantes que nós vivemos, busque Jesus. É fundamental o estudo da doutrina espírita. Você fazer o evangelho no lar uma vez por semana, você frequentar e trabalhar, se puder, num centro espírita. A prece é fundamental. Nos momentos de necessidade, o passe, a água fluidificada. Cuide das crianças. Irtes Terezinha tem uma frase que ela diz: precisamos falar de Jesus para os nossos pequeninos. Então, gente, nós temos muito serviço, né, para nos tornarmos pessoas melhores e aliviarmos as nossas dores. Só depende de nós. E hoje nós estamos construindo o nosso futuro. Então, vamos procurar ser melhores a cada dia, para que o nosso futuro seja um futuro de paz, de amor, de trabalho no bem e de uma felicidade relativa. Então, que Jesus abençoe a todos, abençoe os nossos propósitos e que nós possamos continuar firmes nesse caminho, nessa programação reencarnatória, tendo sempre Jesus como modelo e guia. Muita paz, muito obrigada pela oportunidade. Oi, querida irmã Consolação, quanto carinho nesses ensinamentos que você trouxe para nós, e nós agradecemos, porque você nos trouxe as dicas de como procurar vencer com coragem essas aflições que todos nós passamos realmente. Foi muito bom, foi muito proveitosa a nossa essa conversa, essa palestra maravilhosa, porque nós vamos nos recordar dessa transformação íntima que nós precisamos a cada dia desenvolver. Sim. Porque nós temos esse amor que você trouxe e falou sobre ele, esse amor, essa paciência com o próximo e conosco mesmo, está tudo dentro de nós, só falta desenvolver, não é, querida? Olha, você foi maravilhosa e nós agradecemos e vamos, nossos irmãos que estão conosco vão também sentir essa necessidade de refletir em todos os pontos que você trouxe para nós. Muito obrigada, minha querida. Eu que agradeço aí, que bom que foi útil. Olha, então, nós agora convidamos, como você falou na prece, que é nós recorrermos à prece em todos os momentos. Então, nesse momento, nós estamos agradecendo, mas vamos, então, fazer a nossa prece. Senhor Jesus e Deus, o nosso Pai de amor, de bondade, nós estamos agradecendo por esses momentos que aqui passamos, tão proveitosos para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Agradecemos a nossa querida irmã Consolação, a nossa mentora, Zilda Gama, esses bons espíritos que estão sempre nos auxiliando, nos ajudando, para alcançarmos
esse caminho, seguirmos nesse caminho que nos levará a espíritos puros, na perfeição, como Jesus já é aquele espírito que pode nos ensinar, porque ele já está nessa esfera maior de grandeza espiritual. E é isso que nós almejamos, é isso que nós pedimos, orientação, esse conforto e essa coragem para enfrentarmos esses momentos mais difíceis, esses momentos de dores que todos nós passamos. Então, essas nossas vibrações agora vão para aqueles que estão doentes, que estão sofrendo, aqueles que têm um coração endurecido, que ainda não encontraram o caminho do amor, que eles possam também serem tocados por essas palavras tão carinhosas que a nossa irmã trouxe. Obrigado, Senhor, obrigado esses espíritos que nos acompanham. E, Senhor, nos abençoe e abençoe a todos desse nosso planeta. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Querida irmã, olha, receba esse abraço assim, bem apertado, de agradecimento. Ó, eu retribuo, tá? Muito carinho. Que bom. Um abraço para todos. Muito obrigada aí. Nós que agradecemos, querida. Tá.